Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos focar em Gênesis capítulo 12. É a história da jornada de Abrão, sabe? Um chamado de Deus, promessas assim, gigantescas e logo de cara uns desafios bem inesperados. O capítulo abre com Deus dando uma instrução, e uma promessa que muda tudo para Abrão, né? Ele está com 75 anos e a ordem é: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E a promessa em troca: olha, fazer dele uma grande nação, abençoar ele, engrandecer o nome dele e o ponto central, talvez, ele seria uma bênção para todos os povos. O texto é claro. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que Abrão faz? Obedece. Sai de Harã, leva Sarai, Ló, todos os bens, o pessoal todo. É fascinante pensar na fé que isso exigiu, né? Sair de tudo que é conhecido aos 75 anos, baseado só numa promessa. E não uma promessa qualquer. Essa parte da bênção universal. Todas as famílias da terra. Isso estabelece um propósito que vai muito além dele mesmo, né? É um ponto de virada. Como a gente entende essa obediência, assim, tão radical. E o peso dessa promessa é logo de início. Pois é. E aí ele chega em Canaã, que, bom, já era habitada, né? Pelos cananeus. E Deus aparece de novo e promete: essa terra aqui vou dar para sua descendência. E a resposta de Abrão, ele constrói um altar ali em Siquém, onde Deus apareceu. Depois ele vai para a região entre Betzele e Ai, monta acampamento e constrói outro altar. Invoca o nome do Senhor. São atos públicos, né? Em terra estrangeira. Exato. E esses altares, se a gente pensar no quadro geral, eles funcionam como marcos, sabe? São declarações de fé. E, de certa forma, reivindicações simbólicas da promessa divina, numa terra que ainda não é dele, que já tem gente morando. Mostra essa interação contínua, né? Abrão e Deus, mesmo no meio da incerteza toda da jornada, da presença de outros povos ali. Mas a jornada não segue linear, né? Logo vem um perrengue, uma fome muito forte na terra. E o que Abrão faz? Decide descer para o Egito, para buscar sobrevivência, claro. Compreensível, talvez. Mas aí a coisa complica. É nesse ponto que a história ganha uma camada de complexidade. Ele fica com medo por causa da beleza de Sarai, medo de morrer. E pede para ela fazer o quê? Mentir. Dizer que é irmã dele. Isso. Ele achava que assim seria bem tratado, né? Que estaria seguro. E no começo parece que funciona. Os egípcios veem Sarai, falam dela para o faraó, ela é levada para o palácio e Abrão, ele se dá bem. Ganha ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, camelos, tudo por causa dela. Funciona, mas levanta uma questão, né? O mesmo Abrão da fé radical, agindo por medo usando de engano. Exatamente. Como essas duas coisas convivem na mesma pessoa, tão perto uma da outra, essa fé e esse medo. Pois é, essa tensão é chave na narrativa. Mostra que o chamado herói da fé é humano, bem humano, capaz de ter medo, de errar, de usar uns truques meio questionáveis para se proteger. A fé inicial não o blindou contra a fraqueza, né? O texto não esconde isso. E a situação só se resolve porque Deus intervém. O texto diz que o Senhor mandou grandes pragas sobre o faraó e a casa dele por causa de Sarai. Uma intervenção direta. Sim. Aí a verdade aparece. E o próprio faraó chama Abrão para dar uma bronca. Ele diz: que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Basicamente, né? Impressionante. O faraó repreendendo o homem da promessa. E essa intervenção divina é crucial, né? Mostra que Deus está protegendo a promessa, o plano maior. Mesmo quando Abrão falha, Deus age para preservar a linhagem, o propósito, quase que apesar do que Abrão fez ali. E, no fim, Faraó devolve Sarai, manda Abrão embora do Egito com tudo que era dele. A crise passou, mas ficou clara a vulnerabilidade dele, né? Exato. A crise é resolvida, mas a falha de Abrão fica registrada. Então, resumindo, Gênesis 12 nos dá um pacote bem completo logo de cara. Temos o chamado divino, a fé,
a obediência na partida, os altares. Mas, coladinho nisso, vem o medo, o engano por autopreservação e a necessidade da intervenção de Deus para corrigir a rota e proteger a própria promessa. Uma mistura complexa desde o início. Perfeito. O capítulo lança a grandeza da promessa, mas ao mesmo tempo escancara a vulnerabilidade, as falhas do instrumento humano escolhido. A fé de Abrão é testada não só pelo desconhecido, pela fome, mas pelas próprias fraquezas, pelos próprios medos dele. Fica então a reflexão, né? Como essa interação toda, promessa divina, resposta humana, com fé, mas também com fragilidade, impacta o jeito que a gente lê essas histórias de origem e a própria natureza da fé. E que paralelos a gente pode traçar com as nossas próprias jornadas, né? Tentando encontrar propósito, mas lidando com desafios, com as nossas próprias imperfeições no caminho.